Primeira carta de Paulo a Timóteo diz assim no capítulo 4, verso 1 e 2: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Até aí, irmãos, não vamos ler os outros 5, mas a meditação creio que não vai dar tempo de meditarmos em tudo. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, do que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Apenas até aí. Vamos fazer uma oração conjunta. Eu creio, irmãos, que os milhões de ouvintes, eles querem orar conosco, sentindo também esta graça, esta bênção, sentindo o Espírito Santo, como nós já estamos sentindo. Então levantemos as mãos para os céus. Ouvintes, faça o que nós estamos fazendo aqui agora. Preste um culto a Deus, ouvintes. Faça isso também, levante as tuas mãos para Deus. Aí aonde o Senhor está me ouvindo, aonde a senhora está me escutando, Senhor, preste um culto a Deus, ouvintes. Faz de conta que você está aqui conosco, ouvintes. E você vai receber a bênção, você vai receber a graça, você vai receber a vitória. Digam conosco, ouvintes: Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, sara as minhas enfermidades.
Ah, meus irmãos, se essas palmas não foram satisfatórias, todo mundo. Assentar, irmãos queridos, irmãs amadas, irmãos presentes e ouvintes de casa, que palavra de suma importância nós acabamos de ler agora. É um texto que muito tem se cumprido agora no século XX, agora em nossos dias. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, escutando espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Amém, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês estão sabendo que é necessário que as Escrituras se cumpram. Ó milhões de ouvintes, saibais esta verdade. É necessário que toda as Escrituras tenha o seu devido cumprimento, porque se Deus cumpriu o que falou pela boca dos anjos, muito mais Ele cumprirá em nossos dias o que Ele tem falado pela boca do seu Filho Jesus e pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. E aqui nós vemos Paulo falando do que o Espírito Santo havia falado a ele e à igreja. Aqui nós temos lido, ouvintes, em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2, é que está baseada esta mensagem que estamos meditando nela. Então nós vemos aqui, irmãos e ouvintes, o Espírito de Deus é que falou. Aleluia! Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Graças a Deus que não são todos, apenas alguns. E esta palavra tem se cumprido em nossos dias. Quantos irmãos, quantas irmãs têm se apostatado da fé? Por quê? Porque deram ouvidos a espíritos enganadores, a espírito de demônios, a doutrina de demônios, e por isso se apostataram da fé. E o que nós vemos, irmãos, é que o que nós vemos, ouvintes, as Escrituras se cumprindo de uma maneira surpreendente. Glória a Jesus. Nós vemos, irmãos e irmãs, que realmente
tem dado ouvidos a doutrinas de demônios, como diz aqui o Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda! Qual é essa doutrina de demônios? Seria apenas o espiritismo? Seria apenas invocar o espírito imundo? Seria apenas fazer um despacho na encruzilhada? Seria apenas, irmão, se tornar um membro da mesa branca ou da macumba? Seria apenas isto, a dar ouvido a doutrinas de demônios? Essas aí já estão claras demais. Já não pode nos enganar mais. Mas diz aqui, irmãos, que espíritos enganadores, e é o que nós vemos. Quantos irmãos e irmãs têm deixado de seguir a sã doutrina para seguir doutrinas de demônios? Qual é esta doutrina de demônio? É aquela que diz que não tem nada demais os irmãos cortar o cabelo. Essa não é a doutrina de Jesus. Pois a doutrina de Jesus proíbe aos irmãos cortar o cabelo. Glória a Jesus. Olha a maneira que muitas irmãs e muitos irmãos têm se apostatado da fé. Como se apostatar da fé? Dando ouvido a esses espíritos imundos, essas doutrinas de demônios, a caça cumprida para as irmãs, a palavra de Deus proíbe. Essa doutrina não é do Senhor. Essa é a doutrina dos demônios, diz expressamente o Espírito Santo. Amém. A doutrina de usar peruca, que a palavra de Deus proíbe. Pintura. Qual é a primeira mulher que usou pintura, irmãos? Quem? Quem foi mesmo? Jezabel. Foi a primeira que pintou os olhos. Para muitos, parece uma moda nova, que surgiu há poucos anos, as mulheres pintando os olhos. E ela pintou os olhos com uma finalidade de querer enganar e trair o servo de Deus, Jeú. Mas o Senhor era com Jeú. Glória a Deus, aleluia! Amém? A Bíblia nos mostra que as pinturas é um sinal de prostituições. É um sinal de prostituições. Então as santas de Deus não devem usar pinturas. Então as que usarem pinturas estão dando ouvido à doutrina de demônios. E assim estão se apostatando da fé. Mas será só as irmãs? Não. Muitos irmãos também têm dado ouvido à doutrina de demônios. Mas que doutrina de demônio é esta? Será o espiritismo apenas? Será a umbanda que banda? Não. Note bem que aqui está falando com os servos de Deus, com os filhos de Deus, com os seguidores de Jesus Cristo. Não está falando com o povo lá do mundo.
Está falando com os seguidores do Evangelho. Está falando com as seguidoras do Evangelho. E porventura, diz em vão as Escrituras, porventura diz em vão o Espírito Santo aqui, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio. Amém, Senhor. A palavra nos diz que nós somos chamados para a santidade e não para a imundícia. Meus irmãos, meus ouvintes queridos, a palavra de Deus requer de nós a santidade. Mas que santidade é essa? É se obster de tudo aquilo que o mundo oferece para o bel prazer da nossa carne. Então aqueles que se obster dessas coisas, das palavrões, da violência e tantas outras coisas que contaminam o homem, então é possível o homem e a mulher viver em santidade. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que a santidade do Senhor Jesus é oposta às coisas do mundo. É oposta, isto é contrária às coisas deste mundo. Irmãos, Deus tem promessas extraordinárias para aqueles que obedecerem à sua palavra. Se vocês lerem lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1, vocês ficarão encantados, irmãos e ouvintes, com as promessas que Deus faz àqueles que obedecem à sua palavra. Deus promete abençoar tanto na cidade como no campo, abençoar os bens que a pessoa tiver, abençoar o seu pão, a sua água. Lá Deus promete dar vitória. E Deus promete ainda mais: se alguém sair contra aqueles que lhe obedecem, sairão por um caminho, mas o Senhor fará fugir por 7 caminhos da sua presença. Glória a Jesus. E diz ao Senhor: e eu vos porei por cabeça e não por cauda, e vós não emprestareis de ninguém, mas que tereis de sobra para emprestardes. Ainda continua Deus fazendo esta promessa extraordinária àqueles que obedeceram a sua palavra, que aqueles que se levantar contra o irmão, contra a irmã, ele cairá por terra. Mas, após estas grandes promessas que Deus faz aos que lhe obedecem, ele faz também o relato da maldição para aqueles, aleluia, que desobedeceram a sua palavra. E ao que nós vemos em nossos dias, quantos irmãos e irmãs em fadiga tremenda. Por quê? Porque não estão enquadrados na palavra que o Senhor requer. É necessário, irmãos e ouvintes, que nós obedeçamos a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, iremos acabar dando ouvido aos espíritos enganadores, às doutrinas de demônios
pois o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, e agora nós estamos nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu irmão, minha irmã, isto é inevitável, pois sabemos que é necessário o cumprimento das Escrituras, e é isto que nós vemos. Mas quando refiro dando ouvido espírito imundos, nós vemos, irmãos, pregadores de igreja que realmente tinham a doutrina de Jesus. Eu os conheci há 25 anos atrás. Hoje se tornou um verdadeiro culto aos demônios, se tornou um verdadeiro espiritismo, digamos, porque os seus dirigentes deram ouvidos a espíritos enganadores. Glória a Jesus. Então, quando referimos isto, não referimos apenas ao mundanismo, mas também o exagero. O exagero para querer ser melhor do que os outros. O exagero para querer se apresentar melhor do que os outros. Para dizer que tem mais dom e que Deus fala mais com ele do que com o seu irmão. E isso tem acontecido. Quantos irmãos e irmãs às vezes não dão ouvido à doutrina pregada na igreja? Não refiro no parte mundanismo, mas às vezes ele diz: não, eu ouvi uma profecia falando assim, assim. Será que você não está sendo enganado por espíritos enganadores? Tem irmãs e irmãos que têm estado decepcionados. Nós soubemos que há poucos dias houve uma profecia, quando a irmã estava gestante, que a sua criança ia nascer morta. E a sua criança disse que era menina e ia nascer morta. Todavia nasceu menino e está vivo e forte a criança. Porque acreditava muito na profeta, mas de hora em diante está decepcionada a espíritos enganadores. E esse irmão, essa irmã que profetizou não é crente, não, pastor Geraldo? Não, presbítero Zé Ruto? É? Olha aí o espírito enganador. Olha aí. Meus irmãos ouvintes, tem outros que dizem que o Espírito falou que ele tem que entrar de véu na igreja, que a irmã tem que entrar de véu. Olha aí, olha aí, olha aí, meus irmãos. Outros têm que entrar descalço na igreja, dizendo que é o Espírito Santo que falou. Olha aí a doutrina dos demônios. Olha aí a doutrina dos demônios. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui mexeu com mais alguém. Diz que os tais proíbem até o casamento. Outras doutrinas proíbe certos manjares, e é o que nós vemos. É doutrinas por aí que não pode comer carne, não pode tomar café, não pode trabalhar no sábado, e daí por diante. Olha aí, olha aí, olha aí as escrituras se cumprindo, olha aí ouvintes. Diz que eles deram ouvido
e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então note, dando ouvidos pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, meus irmãos, nós vemos que muitos têm se apostatado da fé, e através das pregações. Ele às vezes já não é um crente muito fiel, já não é um crente que se volta muito a Deus. E quando ele vê o pregador dizendo, não tem nada demais você assistir um futebol, não tem nada demais você como crente, você participar de alguma brincadeira, lá esporte na igreja, um basquetezinho ou coisa semelhante. Olha aí cumprindo-se a palavra. Olha aí a doutrina do demônio. Olha aí. Amém, Senhor. Tardios para entenderem em todo o que as Escrituras diz. Não sabes tu, meu irmão, minha irmã, que é necessário que se cumpra as Escrituras? Jesus, nosso Senhor, disse para aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, após lhe ter ressuscitado, alcançou eles e ia conversando com eles. E eles não conheceram que era Jesus, que havia ressuscitado, e comentavam sobre a morte de nosso Jesus. E Jesus disse a eles no caminho, tardios, não sabes vós que é necessário que se cumpra as Escrituras em tudo que fala do Cristo? Assim nós dizemos também, não sabes tu, meu irmão, meu ouvinte, que é necessário que todas as Escrituras se cumpram? Eis aí o cumprimento das Escrituras em nosso dia. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Hipocrisia quer dizer falsidade de homens que falam hipocritamente. Meus irmãos e ouvintes, alguém pode estar admirado de ver tanta confusão religiosa que se diz não só no mundanismo, mas até mesmo na parte espiritual, uns crendo de uma maneira, uns crendo que existe 7 Espíritos Santos, outros crendo que uma mulher que morreu aí é o Espírito Santo. É a Escritura cumprindo-se. Outros batizando-se em nome de Jesus. Olha que confusão. Olha aí. Quando Jesus manda, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, será que tu não tens se apostatado ainda da fé? Você que tem escutado os pregadores cabeludos dizer que não tem nada demais você usar o cabelão grande, meu irmão. Você que tem escutado os pregadores, minha irmã, dizer que não tem nada demais você usar peruco, cortar o cabelo, usar a calça comprida, ou participar dos programas mundanos do rádio e da televisão. Ó irmãs, aí está o cumprimento das Escrituras. Não estamos falando de um segredo, não estamos falando de uma coisa oculta, mas estamos falando de uma Escritura revelada.
doutrinas de demônios, dos espíritos enganadores, que os quais usarão pregadores hipócritas, isto é, falsos, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles não têm mais temor de Deus, do que falam, do que ensinam, do que dizem, do que fazem, do que praticam. Aí está para quem quiser ver. Será que existe temor ainda em nossos corações? Será que tememos a Deus, irmãos e ouvintes? Usamos hipócritas, tendo a Bíblia apenas para enganar, apenas para ludibriar. Que homens somos nós, sinceros ou falsos? Deus é conhecedor de cada um. A Bíblia nos diz expressamente, o Espírito Santo já falara alguns 1000 anos atrás, antes do nascimento do Senhor Jesus, falando através do profeta Joel, expressamente o Espírito Santo diz: quando verdes abominações no lugar santo, fuja. E o Senhor Jesus diz também: quando verdes abominações no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Oh, glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, que cristãos somos nós? Hipócritas ou verdadeiros, fiéis ou infiéis, justos ou injustos, santificados ou mundanos, obedientes ou rebeldes? Que crentes somos nós, que portamos o maior livro do mundo, que portamos a maior palavra do mundo, que é a Bíblia Sagrada, a palavra da verdade. Então, irmão, nós vemos que as variedades de doutrinas são das más diversas. Cada um escolhe aquele que quiser. Tem doutrina dos cabeludos, doutrina das mulheres de peruca, as doutrinas das irmãs de minissaia, as doutrinas das irmãs de calça comprida, as doutrinas das televisão, dos programas mundanos, do rádio e da televisão. Tem a doutrina, meus irmãos, crendo que uma mulher que morreu aí é o Espírito Santo, o Consolador. Tem a doutrina aí do rebatismo, tem a doutrina do guardar o sábado, tem a doutrina aí, meus irmãos, do batismo de aspersão somente. Tem aí a doutrina, meus irmãos, do batismo que não mergulha a pessoa, põe só até a parte do pescoço na água, a parte da nuca, e não sepulta a pessoa nas águas. Tem aí doutrina de todo tipo que você quiser escolher. Está aí. Amém, Senhor. Tem a doutrina aí do véu, tem a doutrina aí do beijo, tem aí a doutrina, meus irmãos, do lava-pés, tem a doutrina aí de entrar descalço na igreja. Está aí. Tem a doutrina aí de uns que usam um arropão e coisas semelhantes. E eu pergunto,
Você sabe qual é a doutrina de Jesus? Você já sabe qual é a doutrina de Jesus? Oh, glória! Amém, Senhor. Aí eu mando com a maior variedade de doutrina de todos os tempos. Está aí as igrejas, com a variedade de doutrina de todas as épocas, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Está aí, não estamos falando de uma coisa oculta, não estamos falando de um segredo, estamos falando de uma coisa revelada, de uma palavra revelada. Oh, glória a Deus, aleluia! Amém. Está aí para quem quiser ver crentes violentos, há crentes violentos, crentes até que brigam, há por aí até crentes que andam até armados. Mas isto é bíblico? Não é. Não é. Jesus diz: na lei era dente por dente, olho por olho. Mas eu vos digo que na graça é diferente. Se alguém colorizar com o seu irmão, já pecou. Mas se alguém oferece e bate na parte direita, oferece também a esquerda. Se alguém te insiste a você caminhar uma milha, vai duas com ele. Se alguém te pede o paletó, dá a capa também. Então a graça mudou. Então tem irmãos por aí que querem viver segundo a lei, dente por dente, olho por olho. Qualquer coisa que dizer contra ele, quer se vingar. Esta não é a doutrina de Jesus, meu irmão. Esta não é a doutrina de Jesus, minha irmã. Amém. Esta doutrina de se vingar do mal que alguém nos faz é a doutrina do diabo, é a doutrina de espíritos imundos, é a doutrina dos demônios. Diz o Espírito Santo. Eis aí a palavra de Deus não falada, mas revelada. Revelada. Está aí para quem quiser ver. E qual é a doutrina que estamos seguindo, meus irmãos? Tem tantas variedades de doutrina, tem tanta doutrina hoje em dia religiosa nas igrejas que parece até uma salada mista, parece até um banquete, que ali existe um prato de cada tipo. E qual será o prato do Senhor entre todas essas doutrinas? Qual é a doutrina de Jesus entre todas essas? Você já sabe? Você já aprendeu? Você quer aprender? Você quer saber qual é a doutrina de Jesus? Você gostaria de saber? Para seguir? Para obedecer? Para salvar a tua alma? Essa é a doutrina que batiza a criança. A doutrina, meus irmãos queridos, que às vezes até fica intercedendo pela alma do morto. Tem doutrina de todo jeito. Está aí para quem quiser ver. E qual é a doutrina que estamos pertencendo? Essa variedade, esse banquete aí que tem, cada igreja tem uma doutrina diferente. É uma mesa com... vamos dizer, um Deus é um só, mas a doutrina está aí. Todo mundo diz que segue o Deus dos céus. E muito chega a dizer, não, tudo que fala o nome de Deus é bom. Ah, não, né, presbítero José? Não. Qual é a doutrina que estamos seguindo? Dos demônios?
o do Senhor. Porque a que não for do Senhor, só pode ser dos demônios. Qual é a doutrina do Senhor? É aquela de santidade do corpo, da alma, do espírito, se obedecendo daquilo que aquela que não parte para exagero, muito menos para as coisas do mundo, é aquela que fica mesmo naquela posição, glória a Jesus, que agrada ao Senhor. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Meus irmãos, eis aí as Escrituras, não apenas lida, mas revelada, porque cada dia que nós lemos esses textos sagrados, nós vemos uma escritura não para se cumprir, mas uma escritura cumprida-se em nossos dias, cumprindo-se cumprida, cumpriu-se já em nossos dias. Não temos para onde ir. Para onde tu vais, meu irmão? Qual é a doutrina que você tem dado ouvido? É de Jesus ou dos demônios? A qual é os pregadores que você tem escutado? Os hipócritas ou os verdadeiros? Qual é os pregadores que você tem dado crédito? Aos que temem a Deus ou aqueles que já estão com a sua consciência cauterizada pelo pecado, pela hipocrisia, pela falsidade à palavra de Deus? Qual é que você tem dado ouvido? Aquele que manda você se santificar ou aquele que manda você pecar? Qual é o pregador que tem dado ouvido, meu irmão, minha irmã? Aquele que manda de você deixar-se para a praia dizendo que não tem nada demais? Ou aquele que diz não é pecado, não faça isso que está pecando? Qual é o pregador que tem dado ouvido, meu irmão, minha irmã? Aquele que diz não assista os programas mundanos do teu rádio, muito menos da tua televisão. Qual é que você tem dado ouvido aos pregadores que têm te alertado sobre isso? Ou aqueles que dizem que não tem nada demais? Eis aí, qual é o pregador que tem dado ouvido? Diz, irmão, o que você gosta de ouvir? O que você gosta de ver? O que você gosta de fazer? Meus irmãos e ouvintes, eu ainda estava comentando com os obreiros, essa semana que estamos passando, que faz 25 anos que eu estou servindo o Senhor e não sinto afadigado, não enjoo um dia sequer. Glória a Jesus. Há muitos irmãos e irmãs que já enjoaram de tanto ir na igreja, ouvir aquele mesmo pregador, ouvir aquela mesma mensagem: abandona os teus pecados, deixa o mundanismo. Tem muitos que já se cansaram de ouvir, mas graças a Deus que eu já faz 25 anos e não estou afadigado, não me cansei, não me sinto mal, me sinto muito bem e estar sempre na presença do Senhor. Tem irmãos e irmãs que parece que cansaram de ser fiel. Antes eles viviam em maior obediência, agora já não é mais assim. Por quê? Porque ele está enfadado. Parece que ele se enfadou. Mas, irmãos, se nós realmente temos as coisas de Deus em nossa vida, quanto mais temos, mais queremos ter. E nada nos enjoa. Quando trabalhamos em uma firma industrial ou comercial mesmo, não vemos a hora de vencer as horas de trabalho para regressarmos para o nosso lar, porque não gostamos, talvez,
sentimos até mal, não vemos a hora de chegar o ano para obtermos as férias. Mas graças a Deus, que faz 25 férias que eu tenho vencido na obra do Senhor e não tirei nenhuma e não vou tirar não. Irmãos, as coisas de Deus para os fiéis não enjoa. Quando o irmão começa a vir menos para a igreja, ele está sentindo enfadado dos cultos. Tem crente que quer sempre uma novidade na igreja. Mas que novidade? Se a doutrina de Jesus é uma só, se a santidade tem que ser para com o Senhor somente. Então, enfadar-se do quê? Por que se enfadou? O que é novidade? Quando o Senhor inventa uma novidade, se nós dissermos aqui, irmãos, ouvintes, amanhã nós teremos uma novidade a dizer a vocês somente, aos que estiver presente, não os que estão ouvindo no ar. Nós iríamos ver, meus irmãos, que são milhões de pessoas que estão nos ouvindo agora, que amanhã a igreja não iria comportar. Não iria mesmo. Porque o povo via a busca de novidades. Porque a carne sempre se enfada. Mas o Espírito não. O Espírito não se enfada das coisas de Deus. Meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, minhas irmãs. Vocês não estão cansados de tanto vir para a igreja toda noite, não? Não estão enfadados já de alguns anos? Estar orando todo dia, não? E aqueles que se enfadaram é porque estão na carne. Aqueles que já não frequentam mais a igreja como frequentavam, porque já se enfadaram da bênção de Deus. Mas, irmãos queridos, qual é a doutrina que nós temos dado ouvido? Qual é? Não quero prolongar, que eu quero orar alguns minutos com os irmãos e os ouvintes, pois nós estamos na grande campanha de oração de outubro. No mês todo estaremos orando. Há irmãs que fazem uma doutrina para ela. Há não há? Poucos responderam agora. Existe isso ou não existe? Eu também poderia fazer uma doutrina segundo a minha vontade. Só que eu seria um crente inteiramente condenado. Não adianta, irmão, se querer fazer a doutrina para você. Tem pregadores que gostam da televisão, dos programas mundanos, e ele prega na igreja que não tem nada demais na televisão. Está fazendo uma doutrina dele. Há outros que dizem não tem nada demais. Jogos dentro da igreja, é uma distração, é um esporte. Olha aí, olha aí. Olha aí quanto isso contradiz a verdade de Deus. Olha aí. Irmãos, tem crentes que nós vemos às vezes até mesmo entre nós, algum irmão e irmã, ele começa a fazer uma doutrina para ele, e às vezes até separar um grupinho para ele. Começa a fazer a doutrina que a palavra que estão ouvindo não serve, tem que haver uma profecia para ele acreditar. Irmãos, a maior profecia é essa que vocês estão ouvindo aqui agora. Amém, Senhor. Meus irmãos ouvintes, doutrina tem todo tipo, mas a qual é que estamos seguindo? Qual é ela? Igreja tem todo tipo de igreja, grande, pequena, bonita, feia, bem iluminada, mal iluminada. Daí por diante, qual é a igreja que estamos seguindo? A dos homens ou a de Jesus? Irmãos, a confusão religiosa tem enganado aqueles que já perderam o temor de Deus. A grande quantidade de crentes que já se deixaram levar pelo mundanismo, pela vaidade pessoal, recolhendo o mundo dentro da sua própria casa, através dos programas da sua televisão, que você liga, através do programa do seu próprio rádio, que você liga.
está recolhendo o mundo dentro da casa. E ele acha que não tem nada demais. É claro, para quem não tem mais temor, nada é pecado, nada tem nada demais. Mas aquele que vive em temor e obediência à doutrina de Jesus, este sabe conservar-se para a salvação, sabe conservar-se para a vida eterna. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero deixar apenas esses 2 versículos mais, para vocês verem que não é uma palavra apenas lida, é uma escritura revelada. Ouçam, mas o Espírito, referindo ao Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Entenderam? É uma palavra apenas que vai se cumprir ou já cumpriu-se? O que vocês acham? Que crente, como você interpreta, você como crente, conhecedor da palavra, como você interpreta? É uma palavra que já se cumpriu, revelada, ou não é revelada? Revelada, está aí. Meus irmãos, você precisa entender a Escritura, procurar entender, ler. Quando você lê, pensa assim, meu Deus, será que a Escritura já se cumpriu? Será que vai se cumprir? Será que não está cumprindo na minha vida? Será que não está cumprindo na minha igreja? Aleluia! Amém, Senhor? Meus irmãos, está aí todos os acontecimentos, segundo as Escrituras. Se alguém murmura, por que quer murmurar? Se alguém blasfema, por que quer blasfemar? Mas eu pergunto a vocês, o que está acontecendo fora das Escrituras? O que está? O que não está se cumprindo aqui nas Escrituras? O quê? O que, meus irmãos? A Eucaristia está aí. Lá o profeta Ageu falando que nos últimos tempos seriam assalariados com um saco de dinheiro. Um saco de dinheiro. Mas um saco sem roto, sem fundo, que passa de vereda. Está aí, cumprimento da palavra. E o povo se levanta, murmura, blasfema, xinga, se revolta. E porventura não está se cumprindo as Escrituras? Ó tardios, ó tardias e tardios. Quando vocês verem algum crente errado, algum pregador errado, não fique triste, não. Levante os olhos para o céu e dá glória a Deus. As Escrituras se cumprindo. Para onde iremos nós, Senhor? Olha as palavras de Pedro, João e os apóstolos. Para quem iremos nós, Senhor Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Oh, glória a Deus, aleluia! Para quem iremos nós, ouvinte? Estas palavras respondidas por Pedro ao Senhor Jesus, quando Jesus estava dando aquela doutrina maravilhosa. A maioria dos fariseus foram fugindo um após um e deixaram só os apóstolos em volta de Jesus, e aquelas milhares e milhares de pessoas não aceitaram a doutrina de Jesus e se afastaram do local aonde Jesus estava dando o seu sermão maravilhoso. Quando o Senhor Jesus terminou o culto, o sermão, que ele viu só os apóstolos em seu redor, ele perguntou: onde foram todo mundo? Eles não suportaram a mensagem, a
acharam muito pesada. Jesus perguntou aos apóstolos: e vocês? Vocês não quiserem ir também, não? Vocês não acharam que foi pesada, não? Eu creio que todos eles de cabeça baixa, até chorando ali. Pedro disse, eu creio até chorando: Senhor, para que iremos nós? Para que iremos nós, Senhor? Amém, Senhor. Jesus perguntou: não quer ir não para a doutrina dos fariseus, não? Não quer ir para a doutrina dos saduceus, não? Não quer ir para a doutrina dos cananeus, dos jebuseus? Não quer ir para a doutrina deles, não? Pedro: Senhor, para que iremos nós? Só existe salvação é na tua doutrina, Senhor. Para que iremos nós, ouvintes? Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe os milhões de ouvintes. Eis aí uma palavra revelada. Que maravilha é a palavra de Deus revelada. Não apenas lida, mas cumprida. Não apenas lida, mas entendida. A palavra revelada é aquela que nós entendemos, compreendemos. Que Deus nos mostra o segredo dela. Está aí, meus irmãos. Está aí, minhas irmãs. Agora você é que sabe. Jesus disse até aos apóstolos: vós não quereis ir também? Ele está dizendo para mim, para os irmãos, para todo mundo: vós não quereis ir para essas outras doutrinas dos demônios aí, não? Vós não quereis ir, não, minhas irmãs? Gozar esta vida, este mundo? Não quereis, não, meus irmãos? Jesus está dizendo: vocês não querem ir também? Já foi tanta gente para lá, vocês não querem ir também? Qual é a tua resposta, meu irmão? Qual é a tua resposta a Jesus? Qual é a tua resposta, Espírito Santo? Jesus disse: a minha doutrina é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha doutrina é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, está aí para quem quiser ver a situação do mundo. Eu tinha parado, já comecei outra vez. Vamos parar. Vamos parar, senão não dá tempo de orar. Todo mundo em pé. Você já ouviu o suficiente. Quem entendeu o que ouviu? Quem entendeu? Então, se vocês entenderam, muito mais os ouvintes, que eu creio que estão ouvindo com mais nitidez. Quem entendeu o que ouviu, comece da glória, glória, glória. Senhor, finalizando esta tão grande e gigantesca concentração, nós oramos agora pelos milhões e milhões de ouvintes desta grande cadeia de emissoras. Senhor, nesta hora oram conosco, Pai. Já estiveram conosco desde as 12 horas de hoje, ouvindo, orando e recebendo a tua mensagem, a tua palavra. Contemplai de norte a sul, de leste a oeste, ó Pai, os ouvintes do Paraguai, do Uruguai também, da Argentina, ó Pai bendito ali no Monte Vidal, de outras tantas cidades e países que nos escutam nesta hora. Senhor, Senhor, aqui estão na lavoura, no sítio, nas fazendas, lá no meio das matas, mesmo os índios que nos escutam lá nos sertões do Mato Grosso. Visitai a todos, curando a todos, libertando a todos, o grande amor do Pai, a paz de Jesus e a divina consolação do Espírito Santo